meus anos? Vamos agora então para mais uma aula de correção do livrinho fino, tá? Livro de atividades do primeiro bimestre envolvendo a eletricidade, da página 4. Então, nós estudamos um pouquinho sobre o histórico da eletricidade. Estudamos um pouquinho sobre Tales de Mileto, sobre Benjamin Franklin e outros físicos que contribuíram aí para o mundo da eletricidade. Então, a número 1 está falando: desde as civilizações antigas, o comportamento elétrico da matéria intriga a humanidade. Ao longo da história, o conhecimento sobre fenômenos elétricos foi se alterando, tendo sido desenvolvidas teorias cada vez melhores para explicá-los. Sobre isso, relaciona o cientista com a sua contribuição para o desenvolvimento desse conhecimento. Então, vamos ver aí, número 1, Tales de Mileto. Ele fez a realização dos primeiros estudos sobre os fenômenos elétricos, debruçando-se sobre o comportamento do âmbar. Então, ele é considerado até o pai da eletricidade. O Charles contribuiu para a compreensão de que o comportamento elétrico da matéria pode acontecer de duas maneiras, com forças elétricas repulsivas e atrativas. Por isso que nós estudamos aí a força de repulsão, quando tem o afastamento de cargas elétricas de valor igual, e a atrativas é a atração. Estudamos aí força de repulsão e atração. A força de atração nós temos quando tem cargas de valores diferentes, positivos com negativos. Os opostos se atraem. E a contribuição de Benjamin Franklin, que ele proporcionou aí o entendimento de que os fenômenos elétricos têm relação com um fluido elétrico que pode ser transferido entre os corpos, podendo ele ser positivo ou negativo. Então, ele que encontrou essas duas cargas positivas e negativas, né? Esses dois fluidos. Número 2 está dizendo sobre as cargas elétricas e as partículas subatômicas que compõem a matéria. Complete corretamente os espaços com os termos do quadro abaixo. Então, tem algumas palavras para ser utilizadas aí nas frases abaixo. Nós temos aí na letra A os nêutrons, que são cargas elétricas neutras de valor zero, porém tem um enorme valor porque os nêutrons equilibram todo o sistema elétrico, eles fazem o equilíbrio, eles mantêm a mesma carga elétrica de um lado positivo, cargas elétricas de outro lado negativo. Então, eles estabiliza o sistema elétrico. Eles encontram-se fixos no núcleo do átomo e são neutros eletricamente, ou seja, sua carga elétrica é zero. Porém, tem um imenso valor. Letra B. Os elétrons apresentam cargas elétricas negativas e são as partículas subatômicas com maior mobilidade, movimentando-se ao redor do núcleo do átomo, e a gente sabe que esse movimento forma a eletrosfera ao redor do átomo. Letra C. Os prótons, que são cargas elétricas positivas, também se encontram fixos no núcleo, ficam dentro do núcleo do átomo e apresentam carga elétrica positiva. Ok? Vamos para a página 5. A letra D também, continuando complete, está falando: de acordo com o modelo atômico de Rutherford, o átomo é composto de duas partes, o núcleo e a eletrosfera. Na letra E já está dizendo para a gente que na natureza todo átomo é eletricamente neutro, em um sistema eletricamente neutro. Ou seja, quando tem as cargas positivas e negativas com o mesmo valor, uma vez que tem a mesma quantidade de partículas com cargas positivas e cargas negativas. Então, essa é a função do neutro, estabilizar o sistema para ele ficar eletricamente neutro e não acontecer nenhuma explosão. A número 3 vem dizendo para a gente: os aparelhos tecnológicos de que comumente nos utilizamos em nossa rotina diária, desde geladeiras até os computadores e celulares, funcionam
à base de energia elétrica. Os fenômenos elétricos acontecem por meio da interação entre as cargas elétricas. Sobre isso, assinale V para as afirmativas verdadeiras e F para as afirmativas falsas. Depois, reescreva as afirmativas falsas para corrigi-las abaixo, aí nas linhas abaixo, tornando-as verdadeiras. Letra A. Ao aproximar dois corpos carregados negativamente, surge uma força de atração? Está falso. É falsa essa afirmação, porque quando nós aproximamos dois corpos carregados negativamente, é força de repulsão. Cargas de mesmo sinal, cargas de valor igual, geram a força de repulsão, vão se afastar. Letra B. A carga de um elétron é conhecida como carga elementar? Verdadeiro. Letra C. A carga elementar tem um valor de 1,6 vezes 10 é 19 negativo. Com unidade de medida em Coulomb, em homenagem ao físico que determinou seu valor. Então, é uma regrinha aí, né, que, na verdade, está falsa essa afirmação, porque, embora o valor da carga elementar esteja correto, assim como a sua unidade, seu valor foi determinado por Robert William e não por Coulomb. O último foi homenageado pela determinação da intensidade da força elétrica entre duas partículas carregadas. A letra D está dizendo que a lei de Coulomb determina a intensidade da força elétrica que surge entre as cargas elétricas ou corpos carregados eletricamente. Verdadeiro. A letra E está dizendo, de acordo com a lei de Coulomb, quanto maior for a distância entre as duas cargas elétricas, maior será a força elétrica entre elas. Falso, porque isso acontece ao contrário. A lei de Coulomb determina que a intensidade da força elétrica diminui com o aumento da distância. Ou seja, quanto maior for a distância, menor será a força elétrica. A número 4 vem falando para a gente que todo corpo tende a permanecer neutro, situação na qual o número de elétrons é igual ao número de prótons do corpo. Porém, existem processos que podem adicionar ou retirar elétrons desse corpo, conforme evidenciado a seguir. Identifique cada um desses processos nas situações apresentadas e explique como ocorre. Por isso que nós estudamos aí os processos de eletrização, por atrito, por contato e por indução. São 3 processos de eletrização. Levar um choque ao tocar a parte metálica de um carro após uma viagem longa com um tempo seco. Nesse caso, ocorrem 2 tipos de processo de eletrização. A eletrização por contato, quando se toca o carro, e a eletrização por atrito, quando o carro ganha ou perde elétrons para o ar em razão do vento. Ao tocar o carro, que durante a viagem ficou eletrizado, a pessoa leva o choque, pois a transferência de cargas elétricas entre o carro e ela acontece de fato. Na página 6, nós temos aí a letra B que está dizendo: depois de esfregar os pés descalços em tapete, leva-se um choque ao tocar a maçaneta da porta. Por quê? Você fez 2 processos aí de eletrização, por atrito e contato. Ao esfregar os pés descalços no tapete, você está eletrizando seu pé, esfregando, fazendo o movimento. O corpo é eletrizado por atrito. Então, nós temos aí a eletrização por atrito. Tocando em uma maçaneta, os corpos se descarregam e temos uma eletrização por contato. Na letra C, está dizendo arrepiar os cabelos depois de ficar ao vento em um dia de tempo seco. Dias secos são favoráveis às interações eletrostáticas, pois o ar seco é um isolante elétrico, favorecendo o acúmulo de cargas elétricas no corpo. No caso, o cabelo arrepia por causa da eletrização por atrito do vento com o cabelo. O vento vai atritar o cabelo. Como todos os fios ficam com o mesmo tipo de carga elétrica, eles se repelem e ficam arrepiados, aí levantam, beleza? A número 5, aliás, da página 6, está dizendo: um professor de física realizou um experimento que funciona como um cabo de guerra eletrostático.
A montagem dele é simples, basta dividir uma mesa em 2 campos, utilizando-se para isso uma fita adesivo. Colocar uma lata de refrigerante sobre a fita e de cada lado 2 balões de festa e 2 flanelas, tal como mostra a imagem. Após a montagem, os 2 balões devem ser atritados contra as flanelas e aproximados da lata de alumínio. Ambos devem estar a uma mesma pequena distância da lata. Esta sofre a atração de ambos os balões, mas tende a ir para um dos lados, indicando quem será o vencedor desse cabo de guerra. Baseando-se nos conhecimentos sobre eletrostática e no experimento descrito, responda ao que se pede. Essa experiência aí foi realizada na sala de aula também por uma aluna. Vocês lembram? Uma aluna aí fez essa experiência, um aluno também. A letra A. Qual processo de eletrização fica evidenciado nesse experimento? Eletrização por atrito dos balões e eletrização por indução da latinha. Então, nós temos 2 processos de eletrização aí, nessa experiência. Letra B. O que determina qual dos 2 balões será o vencedor do cabo de guerra? Vencerá o lado em que o processo de eletrização for mais efetivo, ou seja, onde houver maior troca de elétrons ou estiver a menor distância. Assim, o balão que receber mais elétrons estará com mais carga negativa e, portanto, exercerá uma força elétrica mais intensa do que a exercida pelo outro, conforme indica a lei de Coulomb. Letra C. Se em vez da lata de alumínio fosse utilizada uma garrafa de vidro, o resultado do experimento seria o mesmo? Não, pois o processo de atração dos corpos neutros por corpos carregados depende da movimentação dos elétrons dentro do corpo neutro. Então, mudando o material, muda a atração entre os corpos, porque o vidro não é um condutor de eletricidade, né? No caso aí, trocar o alumínio, a lata de alumínio, por uma garrafa de vidro. O vidro, ele é um isolante térmico. Letra D. Suponha que a lata de alumínio tenda a ir para o lado direito. Nessa situação, desenhe 2 flechas, 2 vetores na figura, uma representando a força elétrica exercida pelo balão do lado esquerdo na lata e a outra representando a força elétrica exercida pelo balão do lado direito. Então, vocês vão fazer setas. Lembra que eu expliquei o que é vetores? Setinhas. Só colocar as setinhas para o lado que está acontecendo o processo de eletrização por indução, tá bom? Quem fez assim está correto. Com base nesse experimento, podemos concluir que a força elétrica é uma força que precisa de contato ou é uma força de ação à distância? É uma força de ação à distância, porque os corpos interagem sem ocorrer o contato. A número 6 vem mostrando aí o funcionamento da TV de tubo de imagem que apresenta uma tela que, quando está funcionando, fica carregada com carga negativa. É aquelas TV antiga. Hoje em dia a gente usa muito as de LED, né? De plasma. Essas TVs aí é o modelo mais antigo. Isso ocorre porque, para gerar imagens a tubo da TV, acelera elétrons contra a tela, o tubo, né, da TV. Quando eles atingem a liberação de energia na forma de luz, produzindo-se a imagem conforme mostra a figura. Então, usavam os tubos catódicos, feixes de elétrons, placa de flectora e tela fluorescente. Algumas vezes, quando aproximamos os braços da tela desse tipo de TV, os pelos ficam arrepiados por conta de um tipo específico de eletrização. Desenhe a tela da TV e um braço com pelos arrepiantes, representando as cargas elétricas na tela de televisão e nos pelos. E explique por que isso acontece. Nós estudamos que isso acontece
devido ao processo de eletrização por indução. Então, é uma indução eletrostática. Então, é esse desenho pessoal. Espero que todos tenham feito o seu devido desenho, tá? Depois de um certo tempo que a TV fica funcionando, acumula-se elétrons, tornando-se eletrizada negativamente. Ao aproximarmos o braço dessa tela, os pelos ficam eletrizados com carga positiva, repelindo uns aos outros e sendo atraídos pela tela. Hoje, quase não se vê muito esse fato, porque as televisões têm controle remoto e ninguém fica aproximando muito assim das telas. Mas acontece ainda, só que pouco. Nas TVs antigas, aconteceu esse fenômeno mais forte, processo de indução mais forte. A número 7 representa dois corpos, um corpo A carregado positivamente e o outro corpo B carregado negativamente. Desenhe as linhas de campo em cada um dos casos. Vai fazer aquele desenho do campo elétrico que eu expliquei para vocês, tá? Então, tem os desenhos aí. Quem fez essas representações está certo, tá bom? Vamos para a página 8, então, a correção agora. Na página 8, a número 8 está dizendo o seguinte: imagine o interior de um fio condutor portando com elétrons livres, conforme mostra a imagem. Agora, suponha que esse fio condutor seja conectado a uma bateria ou qualquer outra fonte de tensão elétrica, com terminais positivos e negativos. Responda. Letra A. O que acontece com os elétrons do fio condutor assim que este é conectado à fonte? Ele passa a existir uma força elétrica em razão do acúmulo de cargas nos terminais da fonte, fazendo os elétrons entrarem em movimento ordenado. Então, nós vamos ter aí uma corrente elétrica, devido ao movimento ordenado dos elétrons. Letra B. Os elétrons são atraídos para o lado positivo ou negativo da fonte. Por quê? Os elétrons que apresentam carga elétrica negativa são atraídos para o lado positivo da fonte. Esse é o sentido real da corrente. O lado negativo para o lado positivo. Por conversão, dizemos que as cargas tendem a ir para o lado positivo e que a corrente elétrica é do positivo para o negativo. Letra C. Qual é o nome desse fenômeno relacionado ao movimento ordenado dos elétrons? Corrente elétrica. Por isso que nós falamos que a eletricidade, a corrente elétrica se dá devido a um movimento da circulação ou movimentação ordenada dos elétrons, dos átomos. A número 9. Lidamos com equipamentos elétricos diariamente, na sua residência, nas nossas casas, né? Todos os dias aí lidamos com eletroeletrônicos, que só funcionam mediante a passagem da corrente elétrica por eles, seja uma corrente contínua ou alternada. Nesse sentido, existem três principais efeitos que podem ser causados pela passagem de corrente elétrica. Indique quais são esses efeitos e cite pelo menos um exemplo de cada caso. Aí na corrente elétrica nós temos o efeito Joule ou o efeito térmico, que é quando tem o aquecimento dos eletroeletrônicos, o aquecimento do chuveiro, da água fria para água morna para água quente, o aquecimento da sanduicheira, o aquecimento do ferro, do secador de cabelo, do aquecedor, etc. Nós temos o efeito luminoso em vários eletroeletrônicos também, lâmpadas incandescentes, lâmpadas fluorescentes, lâmpadas LED, passando por filamentos, né? Gás rarefeito. Nós temos o efeito magnético nas fechaduras magnéticas também, cartão eletrônico, né? Nós temos aí nos sinais também, né? Vários sinais. Nós temos o efeito magnético, controles.
A número 10 está dizendo o seguinte: assinale entre as opções abaixo a que inclui um ou mais equipamentos cujo funcionamento não é baseado no efeito Joule, ou seja, no efeito térmico causado pela passagem da corrente elétrica. Então, está pedindo para assinalar a que não tem efeito Joule, ou seja, efeito térmico. O chuveiro tem, o secador tem, a torneira elétrica, ferro de passar roupa, né? O aquecedor elétrico tem, lâmpada de LED e fechaduras magmáticas. Essas não tem, não precisa de aquecimento, então não tem o efeito Joule, tá? O efeito térmico. Então, a letra D, que não tem o efeito Joule, o efeito térmico. A número 11 está dizendo: existem 2 diâmetros para as tomadas de 3 pinos. As que apresentam plug de 10 amperes e as que apresentam plug de 20 amperes. Se um dispositivo elétrico passa uma carga elétrica de 240, né, de corrente em 20 segundos, responda qual é a intensidade da carga elétrica em amperes e qual será o diâmetro do pino. Então, para saber a intensidade, eu expliquei no vídeo para vocês, que é só colocar a regrinha. I é igual a Q dividido por T, né? I, que é a corrente elétrica, você vai pegar a 240, que é a voltagem aí, dividir por 20 amperes. Que vai dar igual a intensidade da corrente elétrica, 12 amperes. Qual será o diâmetro do pino? Como a intensidade da corrente elétrica é igual a 12 amperes, o diâmetro do pino precisa ser para uma corrente de 20 amperes. Beleza? Espero que vocês tenham compreendido aí e feito todas as correções necessárias. Vamos para a número 9, a página 9. A questão 12. Sobre geradores elétricos, assinale com V as afirmativas verdadeiras e com F as falsas. Depois reescreva as afirmativas falsas abaixo, corrigindo-as, tornando-as verdadeiras. Os geradores elétricos fornecem potência elétrica? Falso. Os geradores elétricos fornecem tensão elétrica, diferença de potencial entre 2 terminais. Pilhas e baterias são pequenos geradores elétricos que fornecem tensão elétrica a partir de reações químicas? Verdadeiro. É seguro utilizar pilhas e baterias em equipamentos residenciais, uma vez que fornecem tensão elétrica em valores baixos? Verdadeiro. Sim, é seguro. As usinas são geradores elétricos que fornecem baixa tensão elétrica para manter a segurança das cidades? Falso, pois as usinas são geradores elétricos de alta tensão, uma vez que buscam fornecer energia elétrica em grande escala. Os geradores elétricos mais populares são as tomadas residenciais? Falso. As tomadas não são geradores elétricos, apenas terminais de tensões, que recebem tal energia a partir das subestações de energias elétricas. As tomadas, por sua vez, recebem energia elétrica das usinas. A número 13 está falando o seguinte: coloque os equipamentos a seguir em ordem decrescente de acordo com o valor da tensão elétrica em seus terminais, numerando-os de 1, maior tensão, a 5, menor tensão. Então, vai ficar aí, número 1, as usinas, que tem a maior tensão. No segundo lugar, os transformadores urbanos. No terceiro lugar, que é as baterias de automóveis. Quarto lugar, as baterias pequenas. E no quinto lugar, as pilhas comuns. Tá bom? A número 14, uma medida de segurança que todos deveriam tomar é a colocação de um tapete de borracha sobre os pés ao tomar banho com chuveiros elétricos. Um dos motivos para a adoção dessa medida é que a borracha é um isolante elétrico e dessa forma reduz a chance de ocorrer choques elétricos durante o banho. Ou então usar chinelo de borracha e nunca, jamais, em hipótese alguma, tomar banho descalço. Com base em seus conhecimentos,
Responda às questões a seguir. Letra A. De que outros materiais o tapete poderia ser feito para evitar choques elétricos? O tapete poderia ser feito de qualquer outro material isolante de eletricidade. Poderia também usar sandálias, de borracha, se não tiver tapete. Pelo tipo de sua utilização, um bom substituto seria o plástico, visto que teria a aderência ao chão, tão boa quanto a apresentada pela borracha. A letra B da página 10 vem falando qual é a diferença entre materiais isolantes e materiais condutores. Estudamos então aí os condutores de eletricidade e os materiais isolantes de eletricidade, os dielétricos. Materiais condutores possibilitam o movimento de portadores de carga de eletricidade, conduz eletricidade. Já os isolantes dificultam o movimento dos elétrons, não conduz eletricidade. Porém, quando a eletricidade passa por esses materiais isolantes, ele esquenta, mas não passa a corrente elétrica. Letra C. Quais portadores de carga podem se movimentar em um condutor sólido? No sólido, somente os elétrons livres podem se locomover. Pode-se comentar que nas soluções iônicas, qualquer tipo de íon, ânions ou cátions, pode formar uma corrente elétrica, que é os positivos e o negativo, quando ganha ou perde elétrons, tá? Qual grandeza física determina a dificuldade que o material oferece à passagem da corrente elétrica, tornando-se isolante ou condutor? A resistência elétrica. Bons condutores de eletricidade possuem boa resistência elétrica. Maus condutores de eletricidade possuem má resistência elétrica. A número 15. A lei de Ohm nos permite estabelecer a relação entre as grandezas físicas de um circuito elétrico. Assim, podemos montar um circuito prevendo seus valores, além de prever as consequências de mudanças nele. Sobre essa lei, responda. Letra A. Quais são as grandezas físicas de um circuito elétrico relacionadas pela primeira lei de Ohm? Que letras são utilizadas para representar cada uma delas? Então, nós vimos aí, que eu já expliquei sobre a lei de Ohm, que é a tensão elétrica, que é a letra U, a resistência elétrica, que é a letra R, e a intensidade da corrente elétrica, que é a letrinha I. Então, Ohm formou uma regrinha, que é a primeira lei de Ohm, que nós vamos calcular aí na letra C. Letra B. Quais são as unidades de medidas envolvidas na primeira lei de Ohm? É a amperagem, o ampere, letra A corrente elétrica, letra I, Ohm, que tem o símbolo aí da resistência elétrica, letrinha R, voltagem, letra V, e tensão elétrica, letra U. A letra C está perguntando qual é o valor da intensidade da corrente elétrica em um circuito que obedece à lei de Ohm, sendo o R, que é a resistência elétrica, 220, 20 deu aí 20 ohm, e U, que é a tensão elétrica, 220 volts. Então, é só usar aquela regrinha do triângulo, que eu já expliquei para vocês, e dividir 220 volts por 20, que é a resistência elétrica. Vamos encontrar, então, a corrente elétrica dividindo 220 por 20, que vai dar 11 amperes. Letra D. No quadro abaixo, desenhe um circuito elétrico respeitando a primeira lei de Ohm e estipule valores para U, R e I. Quem quer U? Então, você tem que colocar um valor aí para a tensão elétrica, que é a voltagem, que é a letrinha U, um valor correspondente para a letrinha R, que é a resistência em ohm, e um valor para a letrinha I, que é a corrente elétrica. Essa resposta é pessoal, espero que cada um tenha feito a sua, tá bom?
Letra E. Imagine agora que queremos duplicar o valor da corrente elétrica do seu circuito. Como podemos fazer isso? Aumentando em 2 vezes o valor da tensão elétrica ou diminuindo em 2 vezes o valor da resistência elétrica. Observem se vocês fizeram isso. Se vocês fizeram exatamente essas etapas, está correta a sua resposta. Espero que todos tenham feito a devida correção. Terminando as correções, tire foto e envie para o seu professor no privado. Tenham todos um excelente dia. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Beijos!